E o quadro Pauta do Dia desta segunda fala sobre a falha que ocorreu hoje de manhã no Google. Gmail, YouTube, Google Drive, muita gente perdeu o acesso a esses sites e aplicativos e aí a internet se desesperou, né? Em primeiro lugar, no Google Trends, a ferramenta gratuita que mostra como um termo vem sendo buscado na web, eu já chamo aqui a primeira tela, temos YouTube fora do ar com 200 mil pesquisas. Todo mundo querendo saber, então, o que houve que o Google ficou fora do ar. Na segunda tela, a gente tem os locais que mais buscaram aí sobre a pane do Google. Em primeiro lugar, Amapá, depois Sergipe, DF, Ceará e São Paulo. E nas consultas relacionadas, que significa, então, termos que estão sendo buscados relacionados a esse tema, o Gmail fora do ar aparece aí em primeiro lugar, YouTube 503, YouTube erro 503, erro 503 e eclipse solar. Só para vocês entenderem, esse erro 503 é o que aparecia quando as pessoas tentavam acessar, então, o Google ou o Gmail. Vamos descobrir o que houve com um gigante da internet hoje. Para me ajudar nesse assunto, eu converso com Ailon Estrela Neto, que é advogado especialista em direito digital, e também com Luiz Felipe Ravelo Taveira, que é consultor de tecnologia. Boa noite, Ailon, me ouve direitinho? Boa noite, é um prazer estar aqui falando com você. Eu só vou falar que o áudio não está tão bom. Maravilha, vamos tentar melhorar então. O Luiz Felipe me ouve bem? Boa noite, Mariana. O áudio está cortando um pouco aqui também. Vamos lá, vamos começar pela primeira dúvida, né, que é o que todo mundo quer saber. Luiz, vamos ver se você entende essa primeira pergunta aqui. Esse erro 503, que é a mensagem que aparecia quando as pessoas, então, tentavam se conectar ao Google, ao e-mail, ao Google Drive, o que aconteceu exatamente? O que é o erro 503? Mariana, isso aí indica que o serviço não está disponível. A maior parte dos serviços do Google, aqueles serviços associados de e-mail, YouTube, de videoconferência, que é o Google Meet, e essas outras ferramentas associadas, todas elas ficaram fora do ar e indisponíveis hoje pela manhã. O único serviço do Google que estava funcionando era a busca. E isso tudo estava relacionado ao problema de servidor de autenticação do Google. Isso significa que todos esses serviços que utilizam, que precisam de um login e senha para funcionar, eles estavam fora do ar porque esse serviço que autentica os usuários não estava disponível. E aí esse ponto único aí de falha causou a indisponibilidade de todos os outros serviços. Tá, já a gente vai falar sobre os riscos e o que exatamente que significa essa indisponibilidade, qual que é o risco para nós que somos usuários. Mas eu quero saber agora do Ailon, é o seguinte, Ailon, uma situação como essa, né, uma empresa detentora aí de tantos dados como o Google e que atingiu não só o Brasil, como o mundo todo também, essa pane do Google, o que isso mostra para a gente? Como é que está a situação atual da tecnologia, né? Hoje a gente está num momento bem emblemático, digamos assim, que é a sociedade cada vez tendo mais maturidade a respeito da importância do conhecimento dessa parte tecnológica, né? Então, todos esses dados que a gente fornece tem sido alvo de muita atenção e um dos reflexos dessa atenção toda é a recente Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada e já está em vigor desde setembro, e nela dispõe algumas obrigações, alguns deveres, alguns direitos, tanto das empresas como também dos titulares. Perfeito. A gente já vai explicar, então, o que a Lei Geral de Proteção de Dados tem a ver com toda essa conversa que a gente está tendo hoje. Agora, Luiz Felipe, você que é de TI aí, como é que esse ponto único de falha afetou tanta gente ao mesmo tempo, né? Isso foi de manhã, então muita gente tem aula ou tem reunião pelo Google Meets ou tem algum documento muito importante salvo ali no Google Drive. Eu mesma sou uma dessas pessoas, eu guardo tudo no Google Drive, então realmente fiquei preocupada com isso. Como é que um erro, então, tão pontual afetou tanto a gente? Mariana, nesse caso, assim, o impacto foi generalizado. Desde pessoas que tinham reuniões marcadas na ferramenta de videoconferência, a pessoas que tinham e-mails para responder pela manhã, a pessoas que tinham que consultar o seu calendário para saber quais atividades que tinham que fazer naquele momento. Então, e não foi só aqui no Brasil. É importante destacar que isso aí atingiu praticamente o mundo inteiro. E aí a gente percebe que a nossa dependência, né, com relação a esses serviços na nuvem e na mão
poucas empresas, no caso, e quando acontece algo com uma dessas empresas, basicamente o mundo inteiro tem sua rotina afetada, gera prejuízos para o mundo inteiro. Agora, na prática, Elon, se eu tiver, por exemplo, sido prejudicada, ou perdi uma reunião importante, ou não consegui entregar uma tarefa que eu teria que entregar, se eu fui prejudicado de alguma forma por essa pane, existe alguém que pode ser responsabilizado? Eu posso responsabilizar o Google por isso? Ou eu posso ir à justiça? Como é que funciona? Sim, claro. Na verdade, o Google, por ser uma empresa e ele prestar um serviço para os seus titulares, para os seus usuários, né, ele se equipara à figura do fornecedor. Então, por mais que ele ofereça, muitas das vezes, as ferramentas de forma gratuita, aquela pessoa que utiliza de forma gratuita, ele também é tido como consumidor. Então, por conta disso, é aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, em que houve essa instabilidade, em que realmente o Google não conseguiu entregar essa estabilidade de rede, essa segurança, que em tese ele deveria entregar, isso pode ter encadeado um prejuízo, um dano. E por conta desse dano, é passível de indenização. Então, aqueles que se sentirem lesados por conta dessa falha operacional deles, pode apresentar isso perante a justiça e reconhecendo esse direito no qual o Google lesou o consumidor, ele pode ser, sim, reparado devido a essa estabilidade. Agora, a gente vê que, claramente, todos nós temos essa dependência com a ferramenta do Google, né? Seja Gmail, seja Google Drive. Luiz, na sua opinião, essa dependência de uma empresa única, detentora de tantos dados, chega a ser uma situação perigosa para nós usuários? Sem dúvidas, Mariana. Se a gente for olhar assim numa visão macro, basicamente o acesso à internet da maior parte das pessoas se concentra na mão de 3, 4 empresas. As ferramentas de rede social que você utiliza, seja Instagram, Facebook, WhatsApp, todas elas são de uma única empresa. Quando você vai para o mercado corporativo, mecanismo de busca, ferramentas de videoconferência, apesar de terem alguns outros players no mercado, não são tantos assim. Então, cada vez mais os dados são valiosos, o tempo que você passa nessas plataformas passa a ser valioso para essas empresas, e isso está cada vez mais concentrado em um número menor de empresas. Então, à medida que isso vai se afunilando, nosso grau de dependência a essas empresas vai aumentando e o risco que a gente tem também, porque caso uma empresa dessa aconteça alguma coisa com ela, o impacto para todo mundo é muito grande. Naquele caso, vez ou outra, o WhatsApp é bloqueado também, e o impacto que a gente tem na população, seja de pessoas que estão fazendo negócio, ou a comunicação do país como um todo é afetada. Então, sem dúvidas, isso é um ponto crítico. Já eu quero saber como é que a gente lida aí com essa dependência, se tem algum caminho, né, para a gente talvez utilizar uma plataforma genérica ou deixar esses dados de uma forma mais segura em um HD externo. Quero saber já a sua opinião sobre isso. Alon, qual que é a situação do Brasil quando a gente fala sobre segurança de dados, já que a gente teve essa situação hoje, né? A gente ainda está aí engatinhando, se comparado a países do exterior. Qual a situação do Brasil? Hoje o Brasil, ele na verdade, ele teve um desenvolvimento nessa parte legislativa a respeito dos dados pessoais. Como eu bem disse antes, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada depois de uma longa data, é um reflexo dessa maturidade que o país vai tomando. Mas essa maturidade ela já vem sendo um bom tempo, né? Desde o momento que a Constituição entrou em vigor, já tinha alguns detalhes a respeito sobre a importância dos dados, né? Seja ainda em instrumentos judiciais e assim por diante, e aí com o tempo foi criando outras ferramentas legislativas até que chegou agora nesse momento atual, que que foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados e está em vigência, está valendo. Mas isso, ao mesmo tempo, traz um reflexo do país que se preocupa com a tecnologia e a importância dos dados pessoais aqui trafegados e intercâmbio de dados, né?
A gente consegue ver em outros países, como a Alemanha, que já teve há muito tempo atrás, cerca de 30 anos, já ter muita discussão a respeito desse tema. Mas eu acho que a gente deve comemorar essa vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, porque, querendo ou não, a partir do momento que o Estado se coloca numa posição de preocupado com esse tema, ele impulsiona outras cadeias, tanto no setor público como no privado, a respeito na verdade, respeitando e importando os dados pessoais que aqui são trafegados. Então, eu acho que é uma vitória, sim, do Brasil. Ele tem caminhado a passos largos a partir de agora, que, querendo ou não, implementando políticas públicas voltadas à preocupação dos dados pessoais, acaba desencadeando todas outras figuras mercadológicas para que seja cumprida um tratamento de dados cada vez mais eficaz. Já eu quero pincelar as principais mudanças, né, que vieram com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas antes eu quero saber do Luiz Felipe, que trabalha então com tecnologia, qual que é a sua opinião sobre essa questão de segurança de dados no Brasil, Luiz, por esse viés mais técnico, né? Mariana, sem dúvidas, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, veio para somar. Só que ela também traz mais responsabilidades para as empresas, para os órgãos públicos, para todo mundo que lida com dados pessoais da população em geral. E essa responsabilidade normalmente vem acompanhada de necessidade por mais investimentos, especialmente em segurança da informação, testes das aplicações. Um exemplo, essa falha que aconteceu hoje, existem mecanismos, existem ferramentas, o próprio Google tem essas ferramentas de monitoramento, que identifica que o serviço caiu e eles atuam de forma rápida. Só que até mesmo esses serviços de monitoramento não foi capaz de identificar o problema, de prever esse problema, e isso mostra que até mesmo uma empresa do porte, como é o Google, tem dificuldades para prever todos os casos, cenários de erro, todos os casos em que podem acontecer incidentes. Então, à medida que as pessoas vão se conscientizando mais, as empresas vão se conscientizando mais a respeito da importância dos dados pessoais, da importância de protegê-los, os recursos, tanto de pessoal quanto de investimento em ferramentas, em processos de desenvolvimento mais seguros, vão sendo aplicados no desenvolvimento de softwares, nas ferramentas de videoconferência e assim por diante. Perfeito. Agora vamos entender, então, os principais aspectos da LGPD. Ailon, queria que você trouxesse para a gente, então, o que mudou de fato depois que essa lei entrou em vigor e por que ela é tão importante nesse momento que a gente lida tanto com tecnologia. Essa lei, ela veio no momento mais que ideal, porque hoje a gente presencia uma nova revolução industrial, que é a era da informação, que nada mais é do que o volume do tráfego de informações cresceu bastante, né? E mais do que tudo, as empresas têm se utilizado muito, tanto as empresas como também o setor público tem se utilizado muito dessa ferramenta como um impulsionamento para ela mesma, né? Então, essa lei, mais do que tudo, ela trouxe um maior respeito, uma maior atenção para aqueles que fornecem os dados, que nada mais são do que os usuários, que somos nós, que antes de pessoa jurídica, somos pessoas físicas e também fornecemos para utilizar essas ferramentas, né, a internet. Então, a lei busca cada vez trazer mais força para aquela figura mais frágil da relação, que entre a empresa e o usuário, ele traz maiores direitos e deveres também para os usuários, para os titulares dos dados. Eu posso mencionar alguns exemplos aqui que já são efetivos nos dias de hoje, que são os direitos dos titulares, né? E eu poderia colocar a transparência naqueles dados que são fornecidos. Então, aquele titular hoje que fornece os dados para algum site, para algum aplicativo e assim por diante, ele tem o direito, caso ele solicite, de saber quais dados estão sendo trafegados a partir do uso daquela ferramenta, do uso daquele aplicativo,
do uso daquele site. É também devido uma transparência cada vez maior para aquele que fornece os dados. Então, busca-se cada vez transparecer mais qual é a finalidade, para que está sendo coletado aqueles dados e para qual está sendo a finalidade que eles dados estão sendo utilizados. Ou seja, eu costumo dizer que essa lei hoje ela equipara muito ou lembra muito o direito do consumidor uns tempos atrás, né? Onde antes o consumidor era o elemento mais vulnerável da relação, e ainda é hoje em dia, mas hoje se criou uma nova figura devido à tecnologia, que é o usuário, o titular dos dados pessoais, que ele também é a parte mais vulnerável. Então, para isso, o Estado, o governo, precisa, de alguma forma, intervir nessa relação para trazer alguns direitos e deveres para aquela empresa que trata os dados. Entendido. Luiz Felipe, então, para a gente acabar aqui, estamos caminhando para o final do programa, quais seriam as dicas para evitar essa dependência do Google, que a gente sabe que é uma ferramenta, né, maravilhosa, que todo mundo usa, a gente tem todos os dados, a nossa vida conectada, e ao Google, ao Gmail, enfim. E qual seria a sua dica para diminuir essa dependência? Mariana, sem dúvidas, os serviços em nuvem são mais confiáveis, mais seguros, mais resilientes do que a gente usar, por exemplo, um HD externo para armazenar os nossos dados. Só que como medida de segurança, sabe, aquele velho ditado que o seguro morreu de velho, não custa nada fazer uma cópia de segurança adicional, seja em uma outra ferramenta de nuvem, seja em um dispositivo físico que fica na sua casa mesmo. E outra recomendação seria nunca fique preso ao ecossistema de uma única ferramenta, de uma única provedora de soluções. Normalmente, a estratégia comercial que essas empresas têm é te deixar o mais preso à plataforma dela e aos seus serviços associados para te dar facilidades. Isso tem seu lado positivo, mas o lado negativo é que o seu risco, o seu grau de dependência em relação a um único provedor aumenta. Então, caso se o seu negócio, a sua vida gira em torno de ferramentas de comunicação, de calendário, e-mail, etc., talvez seja interessante você ter acesso a um outro provedor de serviços, de uma outra marca, de um outro provedor que você confie, para que caso algum deles venha ter algum problema, que gere indisponibilidade ou gere eventualmente até mesmo um vazamento de dados, você tem um outro provedor para recorrer. Por exemplo, se o serviço de e-mail do provedor A ficou disponível, você poderia usar sua caixa de e-mail como do provedor B para conseguir mandar aquele e-mail emergencial, sincronizar suas caixas de calendário e assim por diante. Isso diminui o risco para as pessoas e diminui o grau de dependência delas em relação a uma empresa específica. Então, a recomendação seria mais ou menos nesse sentido. Tá certo. E olha que foram só poucas horas, né? Imagina se a gente tem uma pane dessa aí de um dia, de dias. Bom, pessoal, nosso tempo chega ao fim. Luiz Felipe, Ailon, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas dicas aqui da gente, viu? Imagina, foi um prazer. Ficamos à disposição. Boa noite. Bom, esta edição, então, do Jornal da Justiça fica por aqui. Você pode rever o jornal e o nosso quadro Pauta do Dia no canal do YouTube. Anote aí, youtube.com/TV Justiça Oficial. Para você, uma ótima noite e até mais.